O ano é 1950. Pela primeira vez desde o início da Revolução Industrial, as pessoas estão saindo das cidades e indo para os subúrbios, como ficaram conhecidos. O preço médio de uma casa vendida nos Estados Unidos era de US$ 7.400, numa época em que a renda familiar média era de US$ 2.900 por ano, auferidos em grande parte por um único trabalhador, vale ressaltar. Naquela época, uma casa média refletia apenas pouco mais de 2/3 da renda familiar média. Portanto, não era absurdo esperar que algumas pessoas conseguissem pagar essas casas em questão de anos. Mas isso não aconteceu. As taxas de juros eram relativamente baixas durante o período pós-guerra. Então, não havia muita pressão para fazer pagamentos extras. E mais ainda, a moradia não era vista como uma despesa grande. O custo médio de um carro novo naquela época era de cerca de US$ 2.000. Então, se uma família tivesse 2 carros na garagem, não era incomum que os carros custassem mais do que a casa, especialmente em lugares como o Centro-Oeste, onde os preços das casas eram mais baixos do que nos estados costeiros. Claro, 2 carros naquela época ainda era um pouco demais, então essa situação não era a norma. Mas, avançando para os dias de hoje, isso parece quase totalmente ridículo. Imagine uma casa comum em um subúrbio agradável, nos arredores de Chicago ou Seattle. Talvez até considere o mesmo em Vancouver, Sydney, Auckland ou, se você quiser ficar realmente louco, Londres. A menos que aqueles carros estacionados na garagem sejam Lamborghini, você não chegará nem perto desses 2 ativos em termos de preço. E eu sei o que você deve estar pensando. Sim, os preços dos imóveis ficaram mais caros e isso nos diz algo que não sabemos. Eu entendo, mas essa comparação pode ser mais importante do que você imagina. A acessibilidade à moradia voltou a ser um grande problema em vista da pandemia, impulsionada pela necessidade de mais espaço para a moradia pessoal, auxiliada pela conveniência de trabalhar em casa. As pessoas estão novamente se mudando das cidades para os subúrbios, aumentando os preços. Mas será que isso é o melhor? Bem, a resposta a essa pergunta não é tão simples quanto você imagina, e para respondê-la corretamente, precisamos primeiro entender alguns argumentos importantes. O que fez aumentar os preços dos imóveis antes da pandemia? O que fez aumentar os preços dos imóveis durante a pandemia? Esse aumento de preço é realmente algo ruim? E, finalmente, qual seria uma solução ideal para tudo isso? Existe um resultado de mercado que beneficia a todos? Agora, se voltarmos no tempo para a década de 1950, veremos que houve algumas coisas que fizeram com que as pessoas deixassem os centros urbanos, onde moravam predominantemente de aluguel, e fossem para os subúrbios, onde moravam predominantemente em casas próprias. Uma grande questão que não pode ser ignorada nos Estados Unidos em particular foi a chamada Era da Fuga dos Brancos, quando a classe média, predominantemente branca, abandonou os centros urbanos em favor dos bairros, porque eram vistos como áreas mais seguras para se viver. E por mais seguro queremos dizer mais branco. Provavelmente faremos um vídeo inteiro sobre esse assunto, muito em breve, porque é quase tão fascinante quanto terrivelmente equivocado. De qualquer forma, todo esse processo foi acelerado por alguns desenvolvimentos importantes. O sistema de rodovias interestaduais, desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, permitiu que as pessoas usassem seus carros recém-adquiridos para se deslocar de forma rápida e fácil por grandes distâncias até o local de trabalho todos os dias. Poucas décadas antes, sair da cidade e ir para o campo envolveria pegar um trem, se você tivesse sorte, ou uma carruagem puxada por cavalos. Obviamente não era algo viável para o deslocamento diário da maioria das pessoas. Isso aconteceu em todo o mundo ocidental, e outras nações como Austrália, Canadá e até mesmo o Reino Unido fizeram o que sabem fazer de melhor e seguiram as tendências estabelecidas pelos Estados Unidos de trocar casas geminadas metropolitanas por um quarteirão de 1 acre e uma cerca branca. Tudo isso teve um impacto que hoje nos pareceria muito estranho. Tornou a moradia mais acessível. 2 décadas depois, em 1970, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era de US$ 17.000, o que é, claro, mais caro do que era nos anos 50, mas não muito. Na verdade, o preço só acompanhou a inflação nesse período. Em contraste, o salário médio naquela época quase triplicou para US$ 8.700 por ano, o que significava que a casa média era menos que o dobro da renda familiar média, e muitas pessoas estavam comprando casas que custavam menos que seus salários anuais. Por quê? Bem,
Porque havia mais oferta. A expansão urbana se instalou e casas estavam surgindo por toda parte. O pior é que a demanda não veio junto. As populações eram 2/3 do que são hoje, e a ideia de investir em imóveis não era exatamente popular. As taxas de juros também eram tão altas quanto 13% durante os anos 70, o que significava que era difícil manter uma hipoteca sobre a casa em que você morava, muito menos uma propriedade para investir. Os imóveis eram simplesmente uma mercadoria. Madeira, minério de ferro, suco de laranja ou arroz era algo de que as pessoas precisavam. Era algo que as pessoas valorizavam. Mas, ainda assim, algo que se esperava que estivesse disponível por um preço razoável. Mas tudo isso mudou na década de 1980, quando o mercado imobiliário começou a agir menos como uma mercadoria e mais como um veículo de investimento. Algumas coisas mudaram na década de 80. As pessoas começaram novamente a querer voltar para as cidades, e a proximidade dos centros urbanos se tornou uma marca de prestígio para certos bairros. Isso foi acelerado por uma grande liquidação de imóveis inadimplentes após a recessão de 1981, levando as pessoas a comprar alguns imóveis de liquidação como seu primeiro investimento especulativo em imóveis. Tudo isso foi facilitado com a ampla adoção do título hipotecário de Lewis Henry. Este foi o início de uma tendência em que o crescimento dos preços dos imóveis se divorciou completamente do crescimento dos salários. 3 décadas depois, o valor médio de uma casa nos Estados Unidos era mais de 4 vezes o salário médio. E esse número foi tirado de 2010, veja bem, quando os preços dos imóveis estavam se recuperando da crise das hipotecas subprime. Tudo isso era de se esperar, embora seja uma questão de oferta e demanda. As pessoas estavam exigindo não apenas casas maiores, mas também casas mais próximas dos centros das cidades ou de outras comodidades. Essa oferta restrita, a adoção generalizada de hipotecas de 30 anos, taxas de juros mais baixas, rendas mais altas e o impulso institucional do setor financeiro para emitir cada vez mais empréstimos aumentaram a demanda. Bada bing, bada boom, se preferir, obviamente foi um pouco mais complicado do que isso e, na verdade, já fizemos um vídeo inteiro sobre a dinâmica de oferta e demanda do mercado imobiliário, caso você esteja interessado em uma análise mais detalhada. Mas, mesmo assim, isso foi realmente para melhor. Moradia é um direito humano fundamental. E, em uma economia avançada, tenho certeza de que a maioria de nós esperaria que a moradia fosse confortável, de tamanho adequado e não em um local totalmente inadequado. Os preços exorbitantes ameaçam levar esse direito básico para além do alcance da maioria das pessoas comuns em muitas cidades ao redor do mundo. No meu próprio quintal aqui em Sydney, não era incomum ver notícias de 10 estudantes ou mais morando em um apartamento de 2 quartos para dividir preços astronômicos de aluguel. Da mesma forma, do outro lado do oceano, em Auckland, os preços médios das casas aumentaram em mais de 20% só no ano passado, o que significa que mesmo um casal jovem que ganha salários médios e de alguma forma economiza 100% de sua renda para um depósito estaria, na verdade, regredindo, à medida que o sonho de ter uma casa própria se afasta deles em uma onda especulativa. Isso é particularmente bizarro, considerando que tudo isso aconteceu durante uma pandemia global. Os 2 exemplos que dei de Sydney e Auckland, juntamente com outras cidades como Vancouver, Toronto e, em menor grau, Londres, são particularmente surpreendentes considerando sua dependência histórica de dólares estrangeiros. O investimento estrangeiro direto tem sido um ponto de grande discórdia nesses centros urbanos, já que investidores estrangeiros abastados superam os moradores locais em seus respectivos mercados imobiliários. A questão é que isso obviamente não foi possível com o mundo em confinamento, certamente não na mesma extensão. Apesar disso, os mercados imobiliários nessas cidades, e na maioria dos grandes centros urbanos em países avançados ao redor do mundo, dispararam nos últimos meses. Agora, você pode pensar que já sabemos o motivo. Mas, na verdade, há cerca de 6 fatores diferentes em jogo aqui. O primeiro é, claro, as baixas taxas de juros. Isso torna mais fácil pedir dinheiro emprestado, o que dá às pessoas mais poder de fogo monetário para negociar a venda de propriedades, onde normalmente estarão competindo com pessoas que também conseguem pedir dinheiro emprestado com mais facilidade.
A segunda questão é um pouco parecida com a primeira, que é que as maiores medidas de estímulo da história enviaram uma enxurrada de dinheiro para o sistema econômico e desproporcionalmente para as mãos de pessoas mais ricas, que poderão usar esse dinheiro extra como entrada para uma casa. Isso também não é exclusivo dos Estados Unidos. Aqui na Austrália, uma medida controversa do governo australiano permitiu que os cidadãos acessassem suas contas de aposentadoria, o equivalente a um plano 401k americano, por até 20 mil dólares australianos, que de outra forma teriam ficado bloqueados até, bem, a aposentadoria. Esses saques eram destinados a famílias em dificuldades, que perderam seus empregos sem culpa própria para sobreviver em tempos difíceis. O que é, sabe de uma coisa, justo. Mas também eram usados por muitas pessoas para aumentar suas entradas no financiamento. Curiosamente, nos meses seguintes à implementação desta política, o valor médio da entrada necessária para que os jovens australianos comprem sua primeira casa aumentou em 20 mil dólares nas principais cidades. Agora, os pontos 1 e 2, na verdade, dizem muito mais sobre o declínio do valor das moedas ao redor do mundo do que sobre a valorização dos imóveis. Assista ao nosso vídeo sobre hiperinflação para saber mais sobre isso. O terceiro fator é que as pessoas realmente estão dispostas a gastar mais dinheiro com uma casa. Ficar preso dentro de casa, devido à pandemia, por quase 1 ano e meio, significa que as pessoas estão muito interessadas em ter alguns metros quadrados a mais. Significa que pessoas que moram em um apartamento de 1 quarto podem querer procurar um apartamento onde tenham seu próprio escritório em casa. Pessoas que moram em um apartamento de 2 quartos podem querer o espaço externo de uma casa geminada. E as pessoas que vivem em um condomínio de casas podem querer se mudar para uma casa independente, para que tenham espaço para se esconder da família, com quem estão presas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda pessoa que se muda para algo melhor aumenta a demanda em toda a escala imobiliária. Isso é acelerado pelo quarto fator, que é o fato de as pessoas estarem economizando mais dinheiro. Um dos maiores obstáculos para comprar seu primeiro imóvel, seu primeiro investimento imobiliário, ou até mesmo se mudar para uma casa maior para a família, é economizar o dinheiro necessário para a entrada. Esse obstáculo está começando a ser superado por muitas famílias, graças à alta taxa de poupança que os Estados Unidos têm visto nas últimas décadas. Parte disso é por escolha. As pessoas estão preocupadas com o futuro e se terão um emprego quando o estímulo do governo acabar. Então, naturalmente, estão economizando mais dinheiro para garantir. Mas uma boa parte dessa economia é quase totalmente acidental. Não poder sair de férias, comer fora ou mesmo passar um fim de semana desperdiçando dinheiro no shopping, combinado com algumas medidas de estímulo bem generosas, colocou muito mais dinheiro nas contas de poupança das pessoas. Esse dinheiro pode ser usado para cobrir essas entradas. O quinto fator é onde isso fica realmente estranho. As pessoas têm medo de vender. A sabedoria econômica convencional determina que, à medida que o preço de um bem aumenta cada vez mais e mais participantes do mercado estarão dispostos a vender esse bem para satisfazer a demanda por esse preço mais alto. O problema aqui é que a moradia é uma necessidade. Como vimos hoje em dia, o mercado imobiliário confunde a linha entre uma forma de investimento e uma mercadoria básica necessária. Ambas as classificações tendem a distorcer os resultados de nossas suposições econômicas perfeitamente imperfeitas sobre o comportamento do mercado. Como uma necessidade humana, preços altos de casas nem sempre obrigam as pessoas a vender suas casas, porque elas simplesmente terão que comprar novamente no mesmo mercado, competir em um dos mercados de aluguel mais quebrados da história ou viver na rua. Nenhuma dessas opções melhora a situação das pessoas. Além disso, esse medo se agrava. Poucas pessoas estão vendendo. Então, as pessoas que vendem, com a intenção de comprar uma casa nova no mesmo mercado, correm o risco de não conseguir encontrar uma casa adequada com rapidez suficiente, e então ver o mercado valorizar rapidamente, o que significa que elas precisam comprar uma casa pior ou se endividar mais para voltar a comprar uma propriedade semelhante. Tudo isso significa que as pessoas preferem adiar a venda e o ciclo se repete. Esse processo é agravado quando você considera as despesas envolvidas na transação de uma casa.
comissões de agentes imobiliários, impostos sobre ganhos de capital, impostos sobre vendas, honorários advocatícios, taxas de avaliação de propriedades, empresas de mudanças. Mudar de casa é algo caro, e não é algo que as pessoas fazem a menos que haja um benefício substancial em fazer isso. Agora, é claro que há pessoas que possuem casas nas quais não vivem, e, em vez disso, as mantêm como propriedades de investimento. Mas, mesmo assim, a decisão de vender não é motivada pelas forças típicas do mercado. As emoções humanas tendem a motivar as pessoas a manter investimentos que estão indo bem ou até mesmo a dobrá-los. Basta observar as pessoas se aglomerando para comprar ações de memes ou criptomoedas, se você quiser ver essa expectativa de mercado contra-intuitiva em ação. Claro que eventualmente há um limite, especialmente em mercados locais. Se alguém me oferecesse 10 milhões de dólares pela minha casa amanhã, eu aceitaria na hora e iria morar em alguma ilha remota pelo resto da minha vida. Mas isso só faz sentido porque o valor da propriedade me dá a riqueza necessária para sair completamente desse mercado. Agora, a sexta questão é algo que está apenas começando a te fazer efeito: uma séria escassez de materiais de construção. A desaceleração das cadeias de suprimentos internacionais e o fechamento de vários centros industriais ao redor do mundo fizeram com que coisas tão básicas quanto madeira para construir estruturas dobrassem de preço. Isto se você conseguir obtê-los. Há relatos de construtores recusando trabalhos, não porque tenham limitação de mão de obra, mas porque simplesmente não conseguem os suprimentos necessários para concluir o trabalho. Isso ameaça restringir ainda mais a oferta dos tipos de casas que as pessoas estão buscando. Isso também significa que, se uma família estivesse em dúvida entre comprar uma casa já existente no mercado ou construir uma casa para si e, de fato, aumentar a oferta de moradias, bem, infelizmente, essa decisão seria tomada no lugar dela. Esses 6 fatores significam que, apesar de toda a turbulência na economia global no momento, os preços dos imóveis estão continuamente subindo. Mas talvez isso seja realmente o melhor. Parece que não faltam pessoas reclamando do alto custo da moradia. No entanto, poucos pararam para perguntar se isso é realmente um problema. Nas economias mais avançadas do mundo hoje, a maioria das pessoas são proprietárias de imóveis. É lógico que as pessoas que possuem essas casas querem que elas valorizem, certo? Essa valorização pode ser usada para muitas coisas diferentes. As pessoas podem acessar esse capital para financiar construções, investimentos ou até mesmo pagar aquele jet ski, o que contribui para o consumo econômico. A valorização dos imóveis faz com que as pessoas se sintam mais ricas e lhes dá maior propensão ao consumo. Se você tem uma propriedade que comprou por $500 mil com um empréstimo de $400 mil, que então valoriza para $1 milhão, ao mesmo tempo em que você quita seu empréstimo para $200 mil, você efetivamente aumentou seu patrimônio líquido 8 vezes mais, simplesmente por viver em uma casa, como você teria que fazer de qualquer maneira. Esse tipo de potencial para ganhos enormes é verdadeiro para todos os investimentos feitos usando alavancagem. Mas comprar ações com a mesma alavancagem de 5:1, que é padrão para uma hipoteca, normalmente atrairá taxas de juros mais altas e termos de contrato mais arriscados, como chamadas de margem, o que as torna inadequadas para investidores regulares. Além disso, você não pode viver em uma carteira de ações alavancada de 5:1. Isso também é fantástico, porque é uma ferramenta realmente poderosa de poupança para a aposentadoria. A pessoa média é bem burra, financeiramente falando. A maioria das pessoas faz pouco esforço para poupar para a aposentadoria, mesmo se tiver condições de fazer isso. Ao adquirir uma casa para a família ou simplesmente pagar uma hipoteca ao longo de 30 anos, as pessoas acumularão patrimônio em um ativo que poderá ser usado na aposentadoria de algumas maneiras diferentes. Supondo que seus filhos saiam de casa, o que pode não ser uma certeza hoje em dia, eles podem vender a casa e comprar uma propriedade menor, mantendo a diferença de preço para financiar sua aposentadoria. Eles podem alugar a propriedade e usar esse fluxo de caixa para alugar um lugar menor e financiar sua aposentadoria. Ou, é claro, eles podem continuar a viver nesta casa quitada, o que significa que qualquer dinheiro que eles tenham entrando não precisa ser desviado para pagar pela moradia, o que representa uma parcela surpreendentemente grande do orçamento da maioria das pessoas.
Esse tipo de aposentadoria autofinanciada será cada vez mais importante nos próximos anos, à medida que o envelhecimento da população coloca uma carga maior sobre os sistemas de aposentadoria financiados pelo Estado, como as pensões. Agora, o outro argumento é mais filosófico, ou seja, puramente econômico. Mas, em um país democrático, onde a maioria da população votante tem interesse em uma classe de ativos valorizada, é realmente justo que um governo tome medidas políticas para sufocar esse crescimento. Novamente, não é um argumento puramente econômico, então não quero dizer o que é certo ou errado. Mas deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários abaixo. Agora, o contra-argumento para tudo isso é basicamente tudo o que exploramos em nosso último vídeo sobre o mercado imobiliário. Novamente, assista ao vídeo depois deste se estiver interessado, porque eu não quero repetir muito e fazer esse vídeo se arrastar por meia hora, porque isso tiraria o foco do que todos vocês estavam esperando, que é a solução, ok? Então, cada um tem sua própria opinião sobre qual é a solução para a crise de acessibilidade à moradia, mas antes que qualquer coisa disso possa ser considerada, precisamos saber o que estamos buscando. Certamente, não queremos que os preços caiam, o que causa muitos problemas com as pessoas ficando submersas em seus empréstimos imobiliários e todas as outras coisas desagradáveis que vimos em 2008. Mas provavelmente não queremos que as casas se tornem inacessíveis para todos, exceto para os mais ricos entre nós. E se elas continuarem crescendo como tem crescido na última década, bem, é aí que vamos acabar. Talvez a melhor solução seja que elas não façam nada. Pense assim. O trigo é uma mercadoria. Ela nos fornece valor ao ser incorporada ao pão, à massa, à pizza ou a qualquer outro alimento. As pessoas podem especular sobre isso, e de fato o fazem nos mercados de commodities, mas, no final das contas, ninguém mantém o trigo a longo prazo na esperança de que seu valor quadruplique na próxima década. Na verdade, se o valor do trigo quadruplicasse, provavelmente veríamos isso como uma falha de mercado, porque, de repente, todos os nossos alimentos ficariam muito mais caros. Os imóveis também são uma mercadoria que nos fornece valor ao nos dar um lugar para viver, trabalhar ou cultivar. Talvez cultivar um pouco de trigo, eu acho. De qualquer forma, talvez devêssemos começar a ver a valorização dos imóveis da mesma forma que veríamos a valorização de outras commodities, o que é meio ruim. Isso tem muitas vantagens. Para começar, as pessoas que tentam entrar no mercado imobiliário não têm um alvo móvel onde precisam economizar mais dinheiro apenas para acompanhar. Isso também não impede que as pessoas construam riqueza, pagando suas hipotecas, ou mesmo investindo em imóveis para alugar, porque isso ainda gerará fluxo de caixa. Uma valorização de preços mais estável também tende a significar que a depreciação será menos severa durante crises econômicas. O que significa que há menos chances de as pessoas acabarem com propriedades que valem menos do que sua hipoteca. Além disso, preços estáveis significam que você evita impostos sobre ganhos de capital, quando aplicáveis, para pessoas que desejam negociar suas casas. O que, por sua vez, significa que as pessoas estarão mais dispostas a se mudar de suas casas à medida que suas famílias crescem e diminuem ao longo de suas vidas. Agora, você pode pensar que todas essas vantagens vêm às custas dos pobres proprietários. Eu sei que não choram muito, mas isso é apenas metade da verdade. Investidores imobiliários que não fazem nada, além de ficar sentados esperando que seu imóvel se valorize. Bem, sim, eles vão perder. Mas quem investir esse dinheiro em capital produtivo, a economia ficará melhor. Em vez disso, o dinheiro fluirá para investidores que agregam valor ao mercado, assim como acontece com commodities comuns. Se você transformar minério de ferro em aço de forma eficiente, você obterá lucro com o valor que agrega. Se você assar trigo para fazer pão, você lucrará com o valor que você adiciona. E se você transformar uma casa em ruínas em um bloco de unidades, você lucrará com o valor que criou ao dar às pessoas um lugar para morar que antes não existia. Essa hipótese é basicamente a realidade no Japão, onde os preços dos imóveis praticamente não mudaram na última década. Este é o ideal? Bem, pode ser difícil convencer a maioria dos proprietários de imóveis que sim, mas certamente não é algo que deva ser completamente desconsiderado, especialmente quando a alternativa é um futuro em que as pessoas se consideram sortudas por serem sobrecarregadas por uma dívida quase inadimplente durante a maior parte de suas vidas profissionais, simplesmente para ter um lugar para chamar de lar. Ainda assim,
É pouco provável que isso seja sequer considerado nos próximos anos.